Roma matava os próprios soldados. O cinema mentiu pra você, mentiu feio. Ser soldado romano não era glória, não era honra, não era aquela câmera lenta com escudo brilhando no sol. Era medo, era fome, era apanhar do próprio comandante e torcer pra morrer rápido se desse errado. Roma não construiu um império com heróis, construiu com homens quebrados. Vencia porque transformava camponeses miseráveis e condenados em peças descartáveis. Se você falhasse, morria. Se fugisse, morria. Se obedecesse demais, talvez sobrevivesse. A disciplina romana não era organização, era terror com uniforme bonito. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai rasgar essa fantasia idiota de glória de Roma. E vai descer para o chão batido, para a lama misturada com tripa, para entender como a maior máquina de guerra da antiguidade tratava os seus próprios filhos. Você vai esquecer o discurso épico, vai esquecer a águia dourada brilhando no sol e vai entender que se você fosse um soldado romano, o seu maior inimigo não era o gaulês barbudo gritando do outro lado do campo, seu maior inimigo era Roma. Porque não era sobre honra, nunca foi, era sobre sobrevivência num sistema desenhado para te quebrar até você não ser nada, além de uma ferramenta que sangra. E quase ninguém, eu disse quase ninguém, sobrevivia inteiro para contar a história. Vamos começar do começo, porque a mentira já começa na fila do alistamento, onde a gente imagina um bando de jovem atlético querendo lutar pela pátria, mas a realidade era um amontoado de gente suja, faminta, sem perspectiva nenhuma de futuro. Ninguém estava ali por patriotismo, estava lá por necessidade. Roma oferecia 3 coisas: comida, salário e a promessa de cidadania completa. Para quem estava na base da pirâmide social, isso era tentador, não era sonho, era sobrevivência. O recrutador romano não estava procurando herói, ele estava procurando desesperados. Ele ia nas zonas rurais onde a seca tinha matado a colheita, ia nas portas das prisões, nos becos de Subura, onde os endividados se escondiam dos credores e oferecia a farda vermelha, como se fosse um bilhete premiado, mas na verdade era um contrato de escravidão temporária que durava 20 e 25 anos se você não morresse de caganeira no primeiro mês. E antes que algum historiador chato venha corrigir, sim, na República Antiga você precisava ter propriedade para servir. Mas depois das reformas de Mário, quando Roma decidiu que precisava de exército permanente, ela abriu a porta pro sem-teto, pros desesperados, pros homens que só tinham o próprio corpo para vender. E aí que a máquina começa a ficar realmente perigosa. O processo de entrada, o tal do probatio, não era um exame médico para ver se você era saudável, era uma inspeção de gado para ver se você aguentava carregar peso e se você tinha dente suficiente para mastigar o pão duro que eles serviam. E no momento em que você passava, no momento em que você fazia o juramento sagrado, o sacramento, você deixava de ser um cidadão romano com direitos e virava a propriedade do exército, um objeto, uma ferramenta que podia ser usada, quebrada e descartada sem que ninguém fizesse uma pergunta. Aquele juramento não era uma promessa de lealdade, era a renúncia da sua humanidade. E a partir dali o seu corpo não era mais seu, sua vida não era mais sua e o centurião tinha o direito legal de te matar se achasse que você olhou torto para ele. A farsa do soldado voluntário é a maior mentira que contaram pra gente. A maioria ali estava fugindo de alguma coisa, fome, condenação por um crime pequeno, de um pai abusivo ou fugindo da miséria absoluta que assolava as províncias. O salário, que eles chamavam de estipendo, uma piada de mau gosto, muitas vezes pago com meses de atraso e já vinha com descontos absurdos, parecia o salário hoje no Brasil. Eles descontavam a comida que você comia, roupa que você vestia, a espada que você usava e até o enterro que provavelmente você ia ter numa vala comum. O soldado romano pagava para trabalhar, pagava para morrer. E a única coisa que ele recebia de graça era a promessa de que se ele sobrevivesse a 2 décadas de inferno, talvez, e só talvez, ele ganhasse um pedaço de terra num pântano qualquer para plantar nabo. O sistema recrutava a escória não porque eles queriam dar uma segunda chance, mas porque a escória é mais fácil de controlar.
é mais fácil de aterrorizar e principalmente ninguém sente falta quando morre. A legião começa antes da guerra, ela começa no estômago vazio do recruta, que assina o nome numa lista sem saber ler, achando que vai virar herói, mas que na verdade acabou de vender a alma para o diabo em troca de um par de sandálias e uma túnica vermelha. Roma não precisava de idealistas, Roma precisava de gente que não tinha para onde voltar, porque quem não tem para onde voltar, marcha para frente até o inferno se mandarem. Agora que você já vendeu a alma, bem-vindo ao treinamento, que não era uma escola de guerreiros, tipo Hogwarts da violência, era um processo sistemático de tortura física e psicológica desenhado para quebrar o indivíduo e deixar só a obediência cega no lugar. O treinamento romano era desenhado para fazer você odiar o seu próprio corpo, para fazer você sentir que sua fraqueza era um crime capital. O soldado romano, o tal mula de Mário, carregava nas costas não só a espada e o escudo, mas a panela, a estaca para fazer a cerca do acampamento, a comida para 3 dias, a ferramenta de cavar trincheira, totalizando mais de 30 quilos de tralha. E ele tinha que marchar 30 quilômetros por dia num ritmo que faria uma maratona olímpica parecer passeio no parque. E não era só andar, meus queridos, era andar apanhando. O centurião carregava um bastão de videira, ou vites, que não servia para apontar a direção, servia para quebrar nas costas de quem saísse do passo, de quem diminuísse o ritmo, de quem mostrasse qualquer sinal de cansaço. O treinamento não preparava para a guerra, preparava para obedecer a voz de comando mesmo quando o seu pulmão estivesse queimando e seus pés estivessem em carne viva. Eles faziam os recrutas construírem um acampamento fortificado inteiro no final de uma marcha de 10 horas, cavando fosso, levantando palhaça, montando tenda, só para no dia seguinte de manhã mandar derrubar tudo e marchar mais 30 quilômetros. O objetivo não era tático, o objetivo era exaustão. Era garantir que você tivesse tão cansado, tão moído, tão destruído, que você não tivesse tempo e nem energia para pensar num motim. A disciplina romana era gestão da dor. Se você não aguentasse, você era descartado ali mesmo, deixado para trás na estrada ou espancado até aprender a aguentar. O que sobrava era uma massa homogênea de homens endurecidos pelo trauma. Homens que aprenderam que a única forma de evitar a vara do centurião era se tornar a máquina que eles queriam. A legião quebrava o homem para construir o soldado e o cimento dessa construção era o suor, o sangue, o ódio reprimido que eles sentiam pelos próprios comandantes. E se você achou isso pesado, se você achou que carregar 30 quilos e apanhar de vara era o fundo do poço, espera até a gente falar do que acontecia quando alguém cometia um erro de verdade. A gente tende a achar que o maior perigo para o soldado romano era a espada do inimigo. Mas a estatística da morte mostrava outra coisa. Roma preferia matar os próprios soldados do que perder o controle sobre a tropa, é sério. A punição na legião não era educativa, era terrorismo de Estado aplicado contra seus próprios servidores. Se você dormisse no posto de guarda, a pena não era prisão, era morte. Se você perdesse o estandarte, morte. Se você roubasse comida do colega, morte. E a morte não era rápida, não era uma injeçãozinha letal, era o fustuário, uma das coisas mais bizarras e sádicas que a mente humana já inventou. No fustuário, o soldado condenado não era executado por um carrasco encapuzado. Ele era jogado no meio do pátio e seus próprios companheiros, os caras que dormiam na mesma tenda que ele, os caras que dividiam pão com ele, eram obrigados a espancá-lo até a morte com pedaços de pau e pedras. O sistema obrigava você a matar o seu amigo para provar que você era leal a Roma. Mas o auge da psicopatia romana, a cereja do bolo de merda desse sistema, era a decimatio, a dizimação. Se a humanidade inteira mostrasse covardia, se fugisse da batalha ou se rebelasse, o comandante não matava só os líderes, ele mandava formatar a tropa em filas de 10. E aí, num sorteio aleatório, 1 em cada 10 homens era escolhido para morrer.
Não importava se você lutou bravamente, não importava se você era o melhor soldado do mundo, se você tirasse a palha curta, seus 9 amigos tinham que te matar a paulada ali mesmo, na frente de todo o exército. Roma vencia porque o soldado tinha mais medo do comandante do que do inimigo. Mas calma, isso não era rotina diária como o filme gosta de sugerir, era raro, mas era real. E o simples fato de existir já bastava para manter a tropa com terror enfiado na espinha. Agora vamos para o campo de batalha, onde a tal da glória supostamente acontecia, mas que na verdade era apenas o descarte final do produto que foi fabricado no treinamento. A formação romana, a famosa tartaruga, as linhas perfeitas, não eram desenhadas para permitir que o soldado brilhasse de forma individual. Pelo contrário, eram desenhadas para anular qualquer tentativa de heroísmo. O soldado na linha de frente não lutava como um espadachim de filme. Ele ficava agachado atrás de um escudo gigante, dando estocadas curtas na altura do estômago ou da virilha do inimigo, como uma máquina de costura assassina. Ele não via o rosto de quem matava, só sentia o impacto no escudo e o cheiro de tripa vazando. A legião não precisava que você fosse corajoso, a legião só precisava que você não quebrasse a formação. Se o cara da frente caía, o de trás passava por cima do corpo dele, muitas vezes ainda vivo e gritando, e assumia o lugar. O soldado era uma peça de reposição imediata, a lógica era industrial, uma parede de escudos que empurra, fura e avança. Quem caía no chão era pisoteado pelos próprios companheiros, porque a ordem de avançar era mais importante do que a vida de quem tropeçou. A guerra romana era um amontoado de corpos prensados, um calor insuportável, poeira, barulho ensurdecedor e a certeza de que você era apenas um número numa planilha de baixas aceitáveis. O mito do general que lutava na frente com os soldados é outra mentira. O general ficava lá atrás, no cavalo, vendo a massa de manobra se chocar. A glória da vitória toda ia para o general, para o imperador e para o senado. O soldado ganhava, se tivesse sorte, o direito de saquear umas migalhas do campo de batalha ou vender um prisioneiro como escravo, mas a maior parte do lucro da guerra, o ouro, a terra, o prestígio, ficava com quem nunca sujou a mão de sangue. A propaganda romana vendia a ideia de que morrer por Roma era doce e honroso, mas na hora H o soldado morria cagado, mijado, com uma lança na barriga, longe de casa e sabendo que seria substituído em 2 segundos por outro desgraçado igual a ele. E se você sobrevivesse, se você passasse 25 anos marchando, cavando, matando, vendo seus amigos morrerem de tifo, sendo dizimado e apanhando de vara, o que sobrava para você? A ideia de que o veterano romano voltava para casa cheio de ouro, ixalá, e vivia feliz no campo é outra piada. A maioria voltava mutilada, cheia de cicatrizes, com o corpo destruído pelo peso do equipamento e pela artrose precoce. Mas o pior não era o corpo, era a cabeça. Esses homens voltavam com o que a gente hoje chama de estresse pós-traumático severo, mas que na época era tratado como cansaço. Eles tinham passado a vida inteira matando, vendo atrocidades, participando de genocídios, e de repente eram soltos na sociedade civil sem nenhuma habilidade além da violência. A promessa de terra, o tal prêmio da aposentadoria, muitas vezes era um golpe, infelizmente. O Estado dava a terra sim, mas geralmente eram terras de fronteira, lugares perigosos, pântanos mal drenados ou regiões recém-conquistadas onde os nativos ainda odiavam os romanos. O veterano não ganhava um descanso, ele ganhava uma função de ser um colono armado, um escudo humano que continuava servindo o império mesmo depois de velho, protegendo as bordas da civilização com a própria pele. Ele nunca deixava de ser soldado, ele só mudava de status, de carne de canhão ativa para carne de canhão passiva. Muitos não conseguiam se adaptar, viravam bandidos, mercenários, capangas de políticos corruptos em Roma. A violência era a única linguagem que eles conheciam. A legião sugava a juventude, a força, a moral e a humanidade do sujeito. E quando ele já não servia mais, a legião cuspia ele de volta para o mundo como um bagaço inútil. A aposentadoria dourada era exceção, não era regra. A regra era a morte precoce ou a velhice miserável, assombrada pelos fantasmas de uma vida dedicada a enriquecer senadores gordos que nunca pegaram numa espada.
A verdade nua e crua, meus amados, é que Roma não construiu um império com honra, com justiça ou com bênção dos deuses. Roma construiu um império com corpos substituíveis, com sangue de milhões de homens pobres que foram torturados por uma máquina administrativa implacável. Eles industrializaram a guerra e, no processo, industrializaram o sofrimento do próprio soldado. Quando então você vê um filme épico agora, quando você vê aquelas fileiras perfeitas de soldados marchando, eu quero que você não veja a glória. Eu quero que você veja o medo nos olhos deles. Eu quero que você sinta o peso da mochila, da dor nas costas, o terror do centurião e a certeza de que aquela águia dourada no estandarte não representava a liberdade deles, mas sim a propriedade que o Estado tinha sobre suas vidas. O soldado romano não foi um herói do império, foi o combustível. Foi a lenha que queimou para manter a elite aquecida. E combustível não tem nome, só tem função. Quando o cinema chama isso de glória, ele está cuspindo na cara do soldado que morreu calado, cagado e sozinho numa floresta da Germânia, servindo a um imperador que nem sabia o nome dele. A história real não tem trilha sonora de violino, tem grito de dor e cheiro de podre. E se a gente não tiver coragem de olhar para isso sem o óculos cor-de-rosa da nostalgia, a gente está sendo cúmplice da mesma mentira que arrastou esses caras para a morte 2000 anos atrás. Roma caiu então séculos depois disso, mas a lógica dela nunca morreu. Sempre que você vê um Estado glorificando o sacrifício enquanto os poderosos acumulam lucro, lembra da legião. O uniforme muda, a engrenagem continua. Isso aqui é Steph Flix, meu amado. História sem verniz, sem heróis, sem perfume. E se você não aguenta o cheiro da verdade, pode voltar para o seu desenho animado, porque aqui o buraco é sempre mais embaixo. E se você conseguiu aguentar, e eu sei que conseguiu, aproveita e se inscreve no canal. Se torna membro, ajuda o Steph Flix a continuar trazendo histórias sem filtro, sem verniz e sem vergonha. Eu espero, claro, que você tenha gostado desse vídeo e eu te espero amanhã às 8 horas da noite para o próximo Steph Flix. Um beijo grande.